Olá, boa tarde. Já estamos ao vivo, tudo bom? Eu sou Murilo Gitel, editor do portal Notícia Sustentável, e estou aqui nesta tarde de terça-feira, 16 de junho, para dar seguimento a mais uma live Diálogos Sustentáveis, que tem essa proposta, né, de, em meio à pandemia pelo novo coronavírus, sempre trazer um especialista da área de sustentabilidade para debater os diversos temas dessa área, trazer informação de qualidade para a audiência do Notícia Sustentável e assim contribuir de alguma forma nesse período complicado que nós estamos vivendo. Na semana passada nós conversamos com a Joana Khalid, que é especialista em compostagem. Ela deu uma verdadeira aula sobre a compostagem doméstica dos resíduos. E hoje nós vamos receber a ilustre presença da Esca Azevedo, que é terapeuta integrativa, ela que é empreendedora na empresa A Vida em Flor, e vai debater com a gente a importância da terapia em tempos de pandemia, a importância do equilíbrio emocional, do bem-estar humano nesses tempos tão difíceis que a gente está atravessando agora, né? Então a Esca já está por aqui, eu vou convidá-la para participar da nossa live. Vamos dividir a tela já já. Enquanto isso, você, se tiver alguma dúvida em relação à terapia, a como fazer para alcançar o equilíbrio emocional, pode mandar uma pergunta aqui registrada que a Esca vai ter o maior prazer de responder. Boa tarde, Esca. Boa tarde, Murilo. Como vai? Tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo bem. ótimo, melhor agora. Que prazer falar contigo. Com certeza, né? Para mim também. É uma honra estar aqui com você, falando para o seu público. Muito obrigada. E para debater um tema tão importante, né, Esca, para a sociedade, a gente está passando por esse período inédito, né, ao menos para a nossa geração, né, que não viveu a gripe espanhola, né, no início dos anos 1900, ali por volta dos anos 1920, 1930, mas a gente está passando agora pela pandemia do novo coronavírus, que naturalmente, acredito que você vai concordar, traz uma série de anseios, de angústias, de incertezas para as pessoas a respeito de várias questões, né? Como, por exemplo, o próprio medo de contrair o vírus, né? Dos nossos familiares contraírem esse vírus, questões relacionadas à economia, desemprego, empresas fechando. Também o cenário político, infelizmente, não nos é favorável no momento, há uma espécie de crise da democracia como sistema político. Então, quando a gente liga no noticiário, logo pela manhã, nós somos bombardeados de notícias que não são as melhores, ao contrário disso. Então, nesse sentido, eu começo te perguntando qual é a importância da terapia para as pessoas, no que diz respeito à possibilidade de melhorar, de transformar a vida das pessoas. Então, Murilo, é super importante você ter alguma abordagem terapêutica num momento como esse, independentemente de qual seja a abordagem que será feita, se a pessoa vai optar por uma terapia verbal, se ela vai querer uma terapia floral, se ela vai querer fazer alguma coisa com aromas, ou enfim, o que seja. Mas é fundamental que a pessoa busque encontrar qual é o seu ponto de equilíbrio. Por quê? Esse momento que a gente está vivendo, ele é tão diferente de tudo que é muito difícil para as pessoas, para a maioria das pessoas, essa adaptação brusca, ela acontece de uma forma muito sofrida. Ela acontece de uma forma muito pesada às vezes, porque imagina que até pouquíssimo tempo atrás nossa rotina era acordar e trabalhar, voltar, encontrar casa, chegar aqui, enfim, ter um dia a dia Verdade. fora de casa. Hoje a gente está vivendo a rotina que é bem diferente disso, ou seja, a gente tem uma rotina que teoricamente é como se fosse a rotina de férias, porque a gente pode estar sem ir para o trabalho, ir para o trabalho, mas a gente está em casa trabalhando, né? A gente está em casa trabalhando e fazendo tudo acontecer. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que dividir as questões, os territórios familiares, porque está todo mundo dentro da mesma casa. Imagina uma casa que tem 6 pessoas dentro do mesmo ambiente, né? Se essas 6 pessoas estiverem
Uma criança numa série fazendo aula, a aula da criança está em casa, né? Porque está fazendo online, quem está tendo acesso online. Uma criança numa série, outra criança na outra, o pai trabalhando num lugar, a mãe no outro, a babá não veio porque não vai, né? Então, como é que faz isso? Então, é muito louco administrar esse tipo de situação que é nova pra gente. A gente não estava acostumado com isso. Então, o ser humano está passando por uns perrengues aí para conseguir se adaptar, mas felizmente existem abordagens suficientes para dar suporte a muitas dessas situações, né? Uma das quais que eu tenho trabalhado bastante nesse período está sendo a terapia floral. Está sendo muito procurada pela facilidade de você fazer o atendimento, de você conseguir comprar o floral, a farmácia entregar em casa. Agora facilitou que tem o drive dentro do shopping, então você pode ver se a farmácia está no shopping. Então, assim, é realmente um momento desafiador e as pessoas podem lançar a mão dessas terapias para poder aliviar um pouco esse estresse que é natural. Para quem ainda não conhece o que são os florais, Para quem ainda não conhece, eu diria que é um sistema de cura muito suave, muito sutil, que ele trabalha com base em vibrações energéticas e não é um medicamento, ele é uma terapia vibracional. Foi um tratamento descoberto na década de 30 por Dr. Bach, lá na Inglaterra, e desde então esse tratamento, o sistema floral já existe, já é utilizado amplamente em 80 países do mundo, e aqui no Brasil ele chegou em 76. Então, desde 76 que a gente já usa os florais de Bach aqui no Brasil, e eles hoje fazem parte do rol de terapias complementares integrativas, que são as famosas PICs. bacana. Eu lhe conhecia, Esca, ainda como executiva da comunicação empresarial, né? Lembro que você trabalhava numa grande empresa do setor de cosméticos, de higiene pessoal. Nós somos colegas no Conselho de Responsabilidade Social da FIEB, né, que é a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. A gente se conheceu no campo da comunicação. Eu não sabia que, concomitante a esse trabalho de comunicóloga, você também já se dedicava às questões terapêuticas, né? Como é que funciona isso e como é que nasce a Vida em Flor? Era um sonho antigo, né? Bem antigo. Esse sonho, na verdade, eu trabalho e estudo terapias há bastante tempo. Há mais ou menos 25 anos eu venho me dedicando a conhecer coisas diferentes na área de terapias. Fui estudando, aplicando algumas coisas. E isso acontecia paralelamente, mas, obviamente, pelo fato de eu trabalhar na área de comunicação, eu não fortalecia a divulgação do meu lado terapêutico. Ficava isso muito mais restrito a um círculo mais próximo, ou algumas pessoas externas. Em algum momento eu cheguei a ficar fora da área de comunicação por 4 anos, quase 5, e me dedicando a essa parte terapêutica. E em 15 anos atrás, eu não vou nem parar para fazer conta, mas assim, 15 anos atrás eu tive o sonho de abrir a Vida em Flor e tive que retroceder e fazer um novo plano para conseguir colocar esse projeto de pé. Claro que o nome naquela época não era Vida em Flor, a gente muda muito, né? Mas enfim. É, então esse é um sonho bem antigo e que chegou para mim na hora em que eu percebi, comecei a sentir em mim e é, é, no meu cotidiano que eu precisava me dedicar mais enfaticamente ao cuidado com pessoas. Então chegou uma hora que não tinha mais como abrir mão de fazer isso, porque preparo eu tinha, conhecimento eu tinha, eu só não estava colocando isso em prática e aí ficou impossível de conciliar as duas coisas, porque você sabe como é, a área de comunicação é uma área que exige muito da gente em termos de agenda, de compromissos. Então, a gente tem que fazer, às vezes, escolhas, e essa escolha foi uma que chegou muito forte. E a Vida em Flor, eu comecei a projetar 2 anos atrás, já tem 2 anos atrás eu comecei a projetar. No ano passado, eu aluguei a casa e comecei a colocar de pé o sonho. Agora a casa está fechada, mas, enfim, a gente está atendendo bravamente aqui online, fazendo várias coisas. Amanhã tem grupo feminino. Então, tudo que está podendo acontecer online acontece e a casa continua lá, porque sim, tem uma missão de atendimento
presencial e em algum momento isso vai acontecer. E eu espero que não seja muito, muito longe. E é isso. Então a Vida em Flor nasceu dessa forma. Mas é exatamente essa coisa que você falou de não saber e tal, era justamente porque eu não fortalecia isso e agora eu tô, sim, colocando isso para fora e dizendo para as pessoas. É isso. Maravilha. Eu até li recentemente que o Conselho Nacional de Saúde tem recomendado a terapia para o tratamento de Covid-19. É verdade isso? Como é que tem funcionado? Olha, não tá sendo para o tratamento da Covid, para tratar a Covid, não é isso. O que acontece é que o Conselho entendeu que das 38 práticas integrativas e complementares reconhecidas pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, que essas 38 práticas que são reconhecidas, elas podem dar suporte à pessoa para que ela enfrente com mais tranquilidade o processo de recuperação da doença, por exemplo. Uma pessoa que está com sintomas leves e que está em casa, ficar dentro de um quarto isolada, sem contato com a família, sem poder comer na mesa com a família, sem poder compartilhar nada com a família. E eu estou falando isso de pessoas que têm uma estrutura confortável dentro de casa, por exemplo, e que falam, relatam como é terrível ficar dentro de um ambiente confinado. Imagina uma casa de 2 cômodos ou de um cômodo só. Como é que funciona você fazer o isolamento dessa pessoa, né? O quanto isso é difícil, porque esse isolamento é feito com uma faixa de fita adesiva no chão, mas ainda assim é desafiador para você conseguir manter o equilíbrio emocional dessa pessoa nessas condições. Então a pessoa está bem porque ela não está com sintomas severos da Covid, mas ela emocionalmente está muito abalada. E já se reconhece o quanto é importante o equilíbrio emocional, inclusive para a recuperação de doenças, para melhorar a questão da imunidade. Então, o Conselho reconheceu que, por exemplo, algumas técnicas como a acupuntura pode ajudar a pessoa a relaxar, só que no caso agora a acupuntura não pode, por causa do toque. Mas, por exemplo, a terapia floral é perfeitamente possível. Porque a terapia floral você compra na farmácia, o floral chega na tua casa e você vai ficar tomando ali. Você consegue fazer a terapia online, por exemplo, fazer algumas técnicas terapêuticas que podem ser feitas virtualmente, ter alguém para desabafar, uma válvula de escape. Alguém só para você estar aqui conversando como a gente conversa agora, né? Porque às vezes é isso que a pessoa no isolamento precisa para poder ficar bem e se recuperar mais rápido. Quanto menos estresse, mais rápido a pessoa consegue reagir. Então, eu acho que o conselho entendeu a importância de se fazer esse tipo de recomendação para poder valorizar, porque as terapias integrativas elas não são medicamento, elas são terapias que são completamente diferentes da abordagem de medicina tradicional, tanto que os terapeutas não são médicos, não são da área de saúde, né? A gente não é formado pela área de saúde. Pode até ter o terapeuta que tem alguma formação em saúde também, mas não é obrigatório. Então, para você atuar com algum tipo de terapia, por exemplo, aromas, você pode estar ali dentro do quarto, a pessoa está ali trancada, ela pode fazer uso de algum aroma para acalmar, colocar o aroma no travesseiro, pode fazer um escaldapés, se não houver é, nenhuma forma de que nenhuma recomendação contrária do médico, por exemplo. Então, tem mecanismos para que a pessoa traga bem-estar para ela mesma, mesmo estando nesse confinamento. E entra também o suporte à família, porque deve ser muito difícil para a família que está do lado de fora, vendo seu ente querido dentro de um quarto, sem poder fazer muita coisa, né? Então, também Verdade. existem formas de você utilizar essas terapias para que tranquilize a família nesse movimento, que a família consiga encarar aquilo como um processo que vai ter fim, que vai passar, porque muitas vezes as pessoas ficam desestruturadas de tanto ver notícia, como você falou, né? De tanto também temer as coisas que estão acontecendo, às vezes perder um vizinho. Então, claro que dá medo, é natural ter medo. A gente não está vivendo um momento conhecido, é um momento totalmente fora dos padrões que a gente está acostumado. Então, isso causa, de certa forma, essa dificuldade de adaptação, né?
Perfeito, não, sem dúvida. Lembrando que há um estudo da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que revelou recentemente que 18 milhões e 600 mil brasileiros, ou seja, praticamente 10% da população brasileira, sofre com um transtorno de ansiedade. E aí, já aproveitando esses dados da OMS, a Sheila pergunta se você pode recomendar algum floral específico para ansiedade. Então, aí vamos chegar ao que é o floral. Sheila, eu queria te dizer que a ansiedade ela tem várias questões que envolvem o que é ansiedade. Se você for para um médico que você falar que você está com ansiedade, ele provavelmente vai te passar um remédio da farmácia, porque ele já conhece que tem um remédio para ansiedade. Com floral não é assim que funciona. Os florais eles são utilizados para poder tratar traços da nossa personalidade. Então, o que causa ansiedade em você pode ser o medo de ficar doente, pode ser o medo de perder o emprego, pode ser a necessidade de encontrar alguém que você não está encontrando. E para mim já pode ser algo completamente diferente. Então, não existe o floral da ansiedade. Existem florais específicos para quem sou eu, quem é você. E aí a gente vai conseguir chegar numa solução e numa indicação, orientação de floral bem mais assertiva, porque o floral ele trata a sua personalidade e não o seu sintoma. Estar ansiosa é um sintoma. Então, esses remédios que você vê, os florais que você vê em farmácia, estresse, ansiedade, dormir bem, isso tudo pode ser que algum funcione para você, mas ele não é feito com base no que é realmente o fundamento dos florais, que foi o fundamento que o Dr. Bach descobriu na década de 30, que é baseado no estudo e na indicação pela personalidade da pessoa. Então, infelizmente, eu não consigo te ajudar na live, mas eu posso te orientar se você quiser agendar um atendimento, seguir o perfil e a gente conversar melhor e a gente entender qual a causa da ansiedade. Isso daí todas as pessoas que vêm, praticamente, eu diria que 9 em cada 10 falam, eu tenho ansiedade. E É olha que verdade. a ansiedade está muito relacionada com essa questão de redes sociais, sabia, Murilo? Porque eu não sei se você lembra como era no tempo que a gente não tinha WhatsApp, celular, redes sociais, que a gente só recebia notícia quando a gente chegava em casa. Hoje é tudo para agora. Ninguém mais tem condição de esperar até de noite, né? Então isso deixa as pessoas no nível de ansiedade muito alto, de ter que acompanhar quem foi que postou alguma coisa na rede social, ter que acompanhar, responder o WhatsApp na hora que visualiza. Você quer ver um teste, uma pessoa ansiosa. Se você visualizar a mensagem dela e você não responder imediatamente, a pessoa já começa a sair o vaporzinho da pressão. Porque ela pensa que você visualizou, você não quis responder, você tá de mal com ela, enfim, porque ela quer na hora a resposta, né? E às vezes você só não responde porque você não tem condição de parar para responder. Você está dirigindo e você só visualizou por acaso porque tocou na tela, mas enfim. Isso tudo é causa de ansiedade também, essa velocidade do mundo moderno. Há uma dificuldade de se desligar, né? Há uma necessidade de visualizar sempre, de ver a novidade, de ver se tem alguma coisa no grupo da empresa ou no grupo da família que precisa ser respondida, e isso fica batutando na mente, né, como se fosse uma formiguinha ali insistente que acaba desencadeando todo esse processo de ansiedade também, de certa forma, né? Nesse sentido, é muito importante estabelecer limites, né? Porque senão os casais estão indo para a cama com celulares na mão todo o tempo, não conversam mais, os pais com os filhos também, na hora da refeição à mesa, não conversam, não trocam as experiências de como que foi o dia. Agora, em tempos de Covid, um pouco mais difícil, porque é o isolamento social, né? A maioria do tempo em casa, mas essa dificuldade de se desligar um pouco, né, dos dispositivos móveis, de internet, é um dos principais desafios hoje em dia. É verdade. E você sabe que tem muita gente apelando para dar dispositivo móvel para colocar as crianças para ficarem calmas, achando que as crianças vão ficar calmas. E aí é um pouco pior, porque em vez da criança se acalmar porque ela teve acesso a alguma
algum vídeo, algum jogo, alguma coisa assim. Não, a criança fica mais ainda ativada. E quanto mais ela está ativada, mais os pais acham que tem que continuar entregando o equipamento para a criança, porque eles não conseguem lidar com isso. Eles não conseguem lidar. Verdade. Então, assim, são coisas que a gente tem que entender que estão acontecendo na modernidade, mas a gente precisa voltar ainda para o modo analógico. Eu nunca me esqueço disso, que a última vez que eu tirei férias oficialmente de trabalho, quando eu voltei a trabalhar, eu tinha esquecido todas as senhas, eu não tinha senha de nada. Então eu falei, caramba, eu realmente me desliguei, foi maravilhoso, porque eu simplesmente desapeguei, eu saí de todos os grupos. Alguém está falando de ansiedade de comida aqui. Eu desapeguei de todos os grupos, eu desapeguei de ficar respondendo coisas, porque assim, eu simplesmente estava curtindo minha viagem. E a gente precisa voltar a curtir o momento. Mais curtir o momento e menos fotografar o momento, sabe? Não é que a foto não seja algo memorável, mas aquele momento ele não vai se repetir. Então, às vezes, a ansiedade pô, eu vou ter que fazer isso agora porque eu tenho que postar. Será mesmo que a gente tem que postar? Eu não tenho tanta certeza disso. Às vezes é melhor a gente se entregar aquilo que está acontecendo e deixar fluir. Se tiver que cortar, fazer uma foto do bolo cortado, faz a foto do bolo cortado. Se quiser se lembrar depois. Mas, sabe, o não deixar fluir às vezes atrapalha e faz com que a ansiedade se manifeste. Eu posso responder essa coisa da comida, da compulsão? Pode, eu queria só aproveitar antes os comentários relacionados a esse ponto que você está abordando. A Polly fala, por isso que desativei a visualização de resposta do Whats, ela brinca, Aham. né? Ela diz que às vezes olha, está em reunião e responde depois. E aí a Monique também coloca que também desativou as visualizações, né? Você vê que é um mecanismo interessante esse, né? Serve como alternativa. Ela diz que foi a melhor coisa, que ninguém sente que está ignorando porque não respondeu na hora. E aí sim, aqui a Dança das Pérolas, acredito que seja, pede para você falar um pouco sobre a relação entre ansiedade e comida, né? Acredito que o transtorno compulsivo alimentar, né? Aham. Olha, é impressionante como nesse momento é, tem muita gente passando por isso. Uma das pessoas que eu atendi até recentemente, ela engordou 14 quilos nesse momento de isolamento. E ela tá desesperada, porque ela vai casar e tal, vai casar agora, no final do ano. Quer dizer, né? Tá com o projeto do casamento, mas enfim. E aí ela mencionando desses 14 quilos e inconformada. Então, a única coisa que eu posso dizer para uma pessoa dessa é que, assim, tá difícil para todo mundo. Não é hora da gente se cobrar tanto, sabe? Cobrar tanto a perfeição porque eu quero entrar no vestido de noiva no final do ano. Porque esse ano não vai ser perfeito para ninguém. Esse ano ele veio de uma forma que deixou a gente completamente refém de qualquer tipo de planejamento. Ou a gente flui, ou a gente flui, não tem outra escolha, não é? Então, claro que a compulsão alimentar ela acaba surgindo nesse momento para muita gente. Eu mesma dou uma volta e como uma besteirinha muitas vezes. E tem hora que eu percebo, aí eu pego minha caneca de floral, que tá aqui, bonita, e tomo meu floral para me acalmar, para lembrar que eu não tô comendo porque eu tô com fome. Eu tô comendo porque eu tô estressada, porque eu queria estar fazendo uma coisa e eu não posso fazer. Então é fundamental esse diálogo de por que que eu estou fazendo isso, e é fundamental também ter compaixão nesse momento. Porque se a gente não tem compaixão da gente mesmo, quem vai ter? Né? Quem Perfeito. vai ter? Como que a gente pode, a essa altura, ficar se cobrando, estar em boa forma física, em excelente forma cardiovascular? Ninguém está podendo fazer muita coisa, a não ser quem está furando isolamento e agora, né? Como que a gente vai poder se colocar num nível de exigência tão alto? Todos nós somos humanos. E a gente tem o direito, sim, de passar por esse momento e saber que na hora certa tudo volta para o eixo. O importante é não deixar a gente ficar fora do controle, mas tem possibilidades terapêuticas, inclusive, da gente poder colocar.
as coisas no fluxo normal no futuro próximo. E se agora não é possível, tenta fazer esforço, mas não precisa se martirizar. Né? Eu acho que se martirizar é o pior, porque além de tudo, aí aumenta a dose de estresse, porque ainda vem a culpa, ainda vem a questão a raiva, porque não conseguiu se controlar. Então, tem floral, tem floral para tomar, para ajudar a manter o autocontrole. Mas é isso, sendo humanos, né? Somos todos humanos. Então, a gente precisa reconhecer isso como um momento e que isso vai passar. Sem dúvida. Agora, independentemente desse período que a gente está atravessando hoje, né, de convivência com uma pandemia global, né, sanitária, esse transtorno compulsivo alimentar é um problema já estabelecido que vem crescendo a um ritmo alucinante, né? Antes da Covid já existia um crescimento e vai persistir também depois que a pandemia passar. Há também uma pressão exagerada, totalmente equivocada da sociedade em relação ao culto ao corpo perfeito, né? Que é aquele Isso. corpo magro, como também se magro fosse associado à saúde, que é algo errado, não tem uma relação específica, né, de acordo com os especialistas. Essas construções que a sociedade faz são muito negativas, né, são muito ruins nesse sentido. Né? E aí a terapia provavelmente tem um poder, uma capacidade de auxiliar as pessoas que sofrem desse tipo de transtorno também, né? Porque é um transtorno, é uma doença, a pessoa, no momento que sente, né, acaba consumindo alimentos, geralmente não são alimentos saudáveis, né? Um chocolate, um sorvete, acabam engordando, né, percebem isso e aí tem toda uma cobrança em cima de familiares, do marido, né, algo extremamente ruim que afeta psicologicamente nessas pessoas. Eu vou além. Você falou da compulsão alimentar, mas nesse momento as pessoas estão tendo outros tipos de compulsão. Por exemplo, uma das formas que tem se manifestado muito é a compulsão por compras. A pessoa não pode sair, mas ela estoura o limite do cartão de crédito comprando tudo pela internet. A compulsão por jogos, jogos online. A compulsão sexual, a compulsão de ficar olhando pornografia, isso tudo é forma de compulsão. De todas, a compulsão por bebidas, né? Enfim, drogas lícitas e ilícitas, isso tudo tem aumentado nesse período. Porque as pessoas não dão conta. De alguma forma, elas procuram uma válvula de escape. Então, de todas essas compulsões aí, a que ainda é mais aceita é alimentar, porque comer é natural para todo mundo. Mas quando você vai para as outras compulsões, é muito mais difícil, a pessoa se sente ainda pior, ainda mais abalada, porque ela se sente meio que à margem, sabe? É muito complicado para esse momento a pessoa querer não passar por um comportamento de alguma forma que tenda para alguma compulsão. O que é importante é, se a pessoa está passando por isso, busca ajuda. Busca ajuda para poder tentar o máximo possível manter o controle. Mas não adianta se martirizar e não fazer nada. Não adianta ficar reclamando, ficar se lamentando e não mover uma palha para mudar a realidade. Precisa buscar ajuda, que busque ajuda onde pode encontrar. Porque aí sim pode virar algo muito mais sério, pode criar uma situação mais complicada para a pessoa depois ter que administrar, é muito mais difícil. E a compulsão alimentar, claro, né? Pelo fato de não ser algo proibido, comer não é proibido ainda, as pessoas acham que, de certa forma, é, estão imunes. Mas não, pode não ter nada, pode não acontecer nada, mas pode levar a situações delicadas de saúde, né? Pode. Não tem a ver essa coisa da magreza com saúde, mas comer muito pode aumentar a glicemia demais, pode trazer uma série de situações, né, para a pessoa, que aí cada caso é um caso. Mas é realmente um momento, está sendo desafiador para vários, para o ser humano em vários aspectos.
Ainda hoje em dia, a ESCA, 2020, século XXI, há aquela ideia de que só se deve procurar ajuda terapêutica quando se está mal, ou seja, se eu tô bem, tô me sentindo bem, não tem um problema como determinado tipo de transtorno, seja ele de ansiedade ou compulsivo alimentar, mas para que eu vou procurar terapia se eu tô bem? Ainda existe esse tipo de ideia? Existe. E aí é que está. As pessoas enxergam a terapia como uma ajuda. A terapia não é uma ajuda. A terapia é uma ferramenta que tanto pode ser de ajuda, se você precisar, como pode ser uma ferramenta que vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje. E não uma pessoa melhor no sentido de ser uma pessoa politicamente correta, ser uma pessoa do bem, não nesse sentido, mas no sentido de que você vai ser um ser humano empoderado sobre quem você é. Você vai aprender a se colocar no mundo sendo você mesmo. E isso para você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar com isso. Então, quando as pessoas começam a encarar o processo terapêutico como um processo de reconstrução de quem elas são, as pessoas começam a perceber o quanto esse trabalho terapêutico pode ser enriquecedor, independentemente de estar tudo bem. Porque está tudo bem que a gente faz de tudo para se adaptar a várias situações. A gente aceita muitas máscaras, a gente aceita muitas amarras que a sociedade nos impõe. Quando a gente começa a olhar que aquilo ali talvez não esteja mais tão confortável quanto antes, a gente para e diz: e aí, vou para onde? Então, às vezes, nesse momento do e aí, vou para onde, entra em cena a necessidade de você olhar para si mesmo. E é muito difícil você olhar para si mesmo sem ter um profissional ajudando você a fazer isso. Porque a maioria das pessoas desiste quando tem contato com suas sombras. A gente acha que a gente só tem luz. Não é verdade. Todo mundo tem luz, todo mundo tem sombra. E a gente tem nossos tons de luz e sombra no meio do caminho. Então, o processo terapêutico ajuda a gente a lidar com o nosso pior e com o nosso melhor. E fazer o nosso melhor estar acima do que a gente não gostaria de, de, de ter à tona. A gente sempre colocar nossa melhor versão a nosso favor e não a favor da sociedade, porque muita gente vive a favor da sociedade. Isso não é saudável para ninguém. Né? Então, Perfeito. Mais uma rodada aqui de comentários. A Terezinha está dizendo que não tem paciência para Zap, ela compara o WhatsApp a uma escravidão. Aí a Polly fala aqui que não pode desligar em horário comercial, mas temos que aprender a colocar limites e de alguma forma tirar a visualização ajuda. A Jéssica concorda com a Terezinha, é uma escravidão o WhatsApp. A Terezinha complementa que se for urgente é melhor fazer uma ligação. Temos também a Cris aqui comentando, diz que fica ligada por causa de Alvinho, que eu imagino que seja alguém muito querido para ela, o filho, né, o marido, alguém muito importante da vida dela, certamente da família. Devido ao fuso horário, a partir do meio-dia não desgrudo. Aí a Terezinha fala que ela tem um motivo, né? Aqui também tem a Maridalva Falcão, que nesse momento o que ela mais quer ter é saúde. E aí são questões relacionadas, né? Bem-estar, saúde, uhum. equilíbrio emocional. A Cris está dizendo que está muito melhor hoje depois dos florais, e o que a Jéssica concordou, diz que os florais ajudam muito mesmo. A Cris explicando aqui para a gente que o Alvinho é o filho dela. Eu quero agradecer aí a participação de todos aí na nossa live. A participação é muito importante para a gente alimentar a conversa, para a ESCA responder e comentar o máximo possível. Lembrando que a live vai ficar salva no IGTV do Notícia Sustentável. Também vamos publicá-la no nosso canal do YouTube e também como matéria no nosso site noticiasustentável.com.br. Então, quem chegou no meio do caminho, meu Deus, Murilo, como é que eu faço? Eu perdi o início desse bate-papo incrível. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que a gente vai repercutir depois nos nossos canais. E eu queria dizer que também vai estar no canal da Vida em Flor. A gente vai colocar no canal do YouTube e a gente vai colocar também no IGTV da Vida em Flor assim que a gente acabar. Oh, beleza, maravilha. Em relação à vida em Floresca, quando
alguém procura a empresa? Quais são as opções de serviços terapêuticos que ela encontra? Isso aqui em Olha, Salvador, né, que é a tua sede. Não sei também se tem o serviço online para quem não é de Salvador. E também nesses tempos de Covid, por causa do isolamento social, né? temos. Eu, para te falar a verdade, hoje atendo no Canadá, atendo em Curitiba, atendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Angra dos Reis, Olha só, é né? global já a vida em flor. E Salvador. Então, assim, estar presente com pessoas que estão em lugares variados e que conseguem, que recorrem a mim, me procuram para poder fazer. Ah, e atendo também São Gonçalo dos Campos, porque hoje mesmo foi uma ponte aérea em Salvador, São Gonçalo, pelo WhatsApp, foi desse jeito, né? Que é uma cidade da Então, Bahia, né? Para quem não isso, é daqui. isso. Então, assim, o fato de ter migrado para a modalidade online está dando outras possibilidades que eu jamais teria pensado em outro tempo. É, o fato de ter feito essa abertura agora para fazer os atendimentos online facilitou demais. Hoje eu não trabalho sozinha. Na Vida em Flor tem um grupo, somos no total 7 profissionais, embora eu tenha feito todo o processo, feito, enfim, o projeto e tudo mais, eu tive muita sorte que foram chegando para trabalhar lá no espaço, né, para serem parceiras de negócios. Então, a gente tem psicólogos, a gente tem fisioterapeuta, tem constelações familiares, temos também aromaterapia, temos algumas técnicas ayurvédicas. Então, assim, essas outras profissionais que chegaram, elas vieram com suas competências para somar no que a gente faz. Inclusive, no primeiro momento da pandemia, o que a gente fez foi o quê? Reunir nossos profissionais, a gente fez juntos um e-book gratuito que está lá no perfil da Vida em Flow. Tem um link para baixar o e-book chamado Quarentena Low Stress, que a gente Olha só. juntou todos os a gente juntou todas as habilidades das nossas profissionais, né? E cada uma contribuiu indicando alguma coisa que as famílias podem fazer em casa, com o que elas têm em casa, para poder aliviar um pouco a barra. E foi muito legal. Várias pessoas baixaram e-book. Eu recebi esse e-book de uma amiga que fazia uma especialização no Chile. Ela recebeu isso lá no grupo do Chile. Olha como foi, o negócio foi. Eu falei, eu não tinha mandado para ela aqui, mas ela recebeu lá e falou, eu tô vendo seu nome aqui. E aí foi que eu vim saber que ela, estando no Chile, recebeu o material. Achei bem interessante, enfim, como isso acabou girando, né? Então, assim, temos várias possibilidades. Comigo, né, tem a terapia floral, a gente tem outra terapeuta floral, que também é neuropsicopedagoga. Temos um atendimento exclusivo para orientar pais a lidar com seus filhos, que é o atendimento chamado da Escola de Paz e Informação, que é com a psicóloga Mônica Gargu, que está com a gente. Então, assim, várias coisas. E comigo a linha do feminino, né? Todo o trabalho voltado para o público feminino, todos os grupos do feminino, trabalhos arquetípicos para mulheres, florais para mulheres. Então, todo esse endereçamento voltado para esse público, que é meu público-alvo. O meu, prioritariamente, é feminino. Então, várias coisas que a gente vai fazendo para, enfim, poder dar suporte, porque a pessoa, quando chega na dor, não importa quem vai atender, qual vai ser a técnica, o importante é que a gente consiga entregar para ela o melhor que a gente pode entregar. O melhor que pode ajudar ela a sair da dor que ela está sentindo, né? E às vezes ela só precisa de um reiki. É só um reiki. Acabou o reiki, ela vai. Às vezes ela só precisa sentar, tomar um chá e bater um papo. Então, é dessa forma que a Vida em Flor conduz o trabalho, com muita suavidade. A gente abre espaço para muitas oportunidades, por exemplo, a pessoas que não podem, às vezes, pagar pela terapia. A gente tem uma forma de fazer uma triagem, a gente faz uma triagem para conversar, entender a pessoa, qual é a necessidade. Então, tem toda uma abertura para que a gente não deixe de fazer o que precisa ser feito, né? Lógico, as pessoas que podem pagar vão pagar seu serviço, normalmente. Mas às vezes a gente percebe que tem uma pessoa que se inscreveu e que realmente não pode pagar. A gente vê como que a gente pode
ajudar essa pessoa para que ela não fique numa situação de desamparo. Então tem essa questão de responsabilidade social, sabe? Eu vou te dizer, eu não faço abatimento para ninguém no valor da minha consulta. O horário do meu atendimento tem um valor X, e é o valor X. Porque quando eu tenho que atender de graça, eu não tenho nenhum pudor, eu atendo de graça. Eu acho que é Maravilha. dessa forma que eu consigo fazer fluir e fazer ficar equilibrado. Acho que é dessa forma que eu gosto de me posicionar, sabe? Uma coisa interessante, Murilo, acabei esquecendo de te contar. Acabou no Ah, domingo. Foi a jornada de equilíbrio emocional com a energia dos florais de bar. Eu fiz essa jornada toda pelo WhatsApp, foram 14 dias. A primeira, porque foi o piloto, eu fiz 14 dias. E essa jornada, eu comecei. A Monique já tá colocando coração. Você gostou, né, Monique? A jornada, durante 14 dias, eu estava mandando conteúdo para as pessoas e as pessoas estavam fazendo as atividades propostas. Então, não foi somente com florais. Na verdade, não teve floral nenhum. Em si, ninguém tomou floral, mas a gente trabalhou várias questões relacionadas aos florais. A outra que gostou, dança das pérolas. Ainda ganhou o brinde, hein? Então, o fato de ter várias. Eu cruzei minhas áreas de conhecimento, fiz algumas. Trancei com algumas questões de danças circulares, dos florais, e aí eu consegui computar e criar esse conteúdo exclusivo para a jornada. E a jornada acabou no domingo. Foi maravilhoso. Foi a primeira experiência que eu tive com o grupo de WhatsApp para isso e foi fantástico. Tanto que eu fiz 14 dias que eu queria ficar mais tempo para ver como é que ia ser, né? E foi muito bom. E para você ter uma ideia, já vai ter o próximo, começa agora, dia 27, e já tem gente inscrita. Tô com medo de acabar rápido demais, porque é uma jornada que foi muito interessante de fazer e que ajudou as pessoas realmente nesse momento a se voltar para elas, sabe? Não eram tarefas complicadas, eram tarefas simples, eram atividades simples para fazer, tipo, em 15 minutos no máximo. Não é possível que uma pessoa não pode dedicar para ela mesma 15 minutos num dia, né? verdade, Nesse momento, verdade. então, não tem nem o que dizer, você não vai pegar trânsito. Fica em casa, use seus 15 minutos, fazendo aquela atividade que está proposta, e aí anda. Então, assim, a jornada foi uma iniciativa muito bacana, porque rendeu. é, eu até hoje ainda recebo algumas pessoas falando comigo, mandando algumas informações, alguns inputs. Está sendo fantástico. Foi um trabalho que eu adorei fazer. E, enfim, fora da casa, né? É isso. Outras certamente virão. Ah, já Bacana vem. que já vem em Certo. seguida. O WhatsApp usado como uma ferramenta para o bem, né, para coisas boas. Não é utilizado só para as fake news, por exemplo. Para disparo de fake news pode ser utilizado para muita coisa boa. Tudo é o uso que a gente faz das ferramentas que a gente tem, seja aplicativo de mensagem, seja as mídias sociais, né, como Instagram, Facebook, são ferramentas poderosas que a gente pode e deve usar sempre para o bem. Aqui o perfil Dança das Pérolas pergunta a partir de que idade as crianças podem se beneficiar com os florais. Depende da idade da criança, a criança pode fazer sozinha o atendimento, pode vir sozinha, a gente pode conversar com ela. Acho que dependendo da criança, 6, 7 anos, algumas com 5 já tranquilamente já falam. Porque é importante a mãe saber que o que a mãe quer para a criança não é o que a criança quer, né? Porque às vezes a mãe fala, fulano tá muito rebelde, tá muito respondão. E às vezes a criança, ela só tá ali reproduzindo uma situação que a mãe tá fazendo com que ela seja dessa forma. Então, quando você vai conversar com o fulano, aí o fulaninho fala, não, eu tô assim porque minha mãe tá brigando comigo. Então, a gente precisa tratar o sistema. Ou seja, fazer a proposta para o atendimento da mãe, fazer a proposta para o atendimento da criança. Então, se a criança é muito pequena, tipo tem 2, 3 anos, a mãe vem para o atendimento e a gente tenta ajustar com base no que a mãe está falando, porque a criança ainda não vai saber expressar com muita clareza, não vai nem, não tem ainda autoconhecimento suficiente para dizer o que ela está sentindo. Mas a gente consegue traçar um perfil com 3 anos mais ou menos já consegue ter uma ideia do que fazer. Mas eu acho que para a criança vir sozinha para o atendimento, melhor já a partir dos 6, 7 anos. Essa pergunta é muito interessante porque
as crianças também sofrem com ansiedade, né? Algumas já são naturalmente hiperativas, né, por questões de genética, e às vezes também por uma influência não adequada dos próprios familiares, né? Por exemplo, pais que querem colocar o filho no judô, no karatê, no futebol, né? Na escola de balé, no curso de idiomas, a criança ali com 5, 6 anos de idade não tem tempo para brincar, não tem tempo, né? Para brincar a criança não tem, mas para cumprir esses desejos que muitas vezes são desejos maiores dos próprios pais do que da própria criança. E aí gera uma carga de ansiedade, né? Exatamente, e você falou tudo. Muitas vezes, acho que a maior dificuldade para os pais é separar quem são os filhos e quais são suas expectativas sobre os filhos. Porque quando você tem suas expectativas sobre os filhos, a chance de você ser desapontado é enorme. E é bom que você, enquanto pai ou enquanto mãe, se desaponte, porque seu filho está seguindo o propósito dele. Porque quando você está sendo muito feliz com a vida que seu filho leva, é sinal de que seu filho está tendendo a seguir os seus parâmetros e não realmente os desejos que ele tem. Então fica aquela pergunta: pode ser realmente que seu filho seja muito feliz seguindo seus parâmetros. Pode ser que por acaso os seus parâmetros estejam alinhados com as expectativas dele. Mas até que ponto isso é verdade, a gente nunca vai saber. Então, por exemplo, muitas vezes a mãe quer que a criança faça balé. A criança não quer balé, ela não tem nenhuma aptidão para balé, ela não tem nenhuma vontade de ir para aula do balé, ela quer fazer equitação. E a mãe não quer equitação porque morre de medo de cavalo. Aí vem a pergunta: de quem é a expectativa? É da mãe. A criança vai para o balé porque às vezes ela não tem escolha. Não é porque ela quer ir para o balé, porque a mãe simplesmente leva. E ela tem que ir, tem que fazer a aula. Inúmeras vezes você chega na escola de balé e você vê a criança no canto, porque se descomporta na aula, a professora tira, bota no canto, né? E é exatamente o que ela queria. Ela não quer fazer balé, tá claro, a mensagem é clara. Ela tá atendendo a expectativa dos pais, normalmente da mãe, né, quando isso acontece. Então é importante que o ser humano seja estimulado desde criança a se manifestar essencialmente como ser humano que ele nasceu para ser. Porque se ele, Diogueira, porque se ele nasceu para ser uma coisa, vai ser muito difícil para ele, vai ser uma violência se ele tiver que se adequar ao que você, enquanto pai, enquanto mãe, impõe. A criança quer ser astronauta, você não pode dizer para ela que ela vai ser médica, porque é incompatível demais isso, né? É incompatível. Então, tem essa coisa do quanto o processo terapêutico pode ajudar os pais a lidar com essa questão de expectativa, de indefinição, às vezes, ou de definição e os pais não aceitam que o filho decidiu, né? Tem tudo isso que é motivo de estresse, ansiedade, briga na família. Enfim, é isso. Dá pano para a treta. A Monique, que está nos acompanhando lá em São Paulo, diz que lá tem um MBA Kids. Acredito que seja em relação à terapia também, né? Eu não MBA Kids. sei. Ela pode Isso é o explicar quê? então pra gente. Eu não Explica sei pra se é gente, guia para Monique, o que é o crianças. MBA Kids? Deve Se ser tem relação essas com terapia. atividades, não? Que os pais colocam para as crianças de São Paulo. Judô, Tá karatê, aí, mandarim, inglês. tá aí a questão colocada. Vamos ver já já. No caso da Vida em Flor, tem também trabalhos específicos para empresas, né? Que eu considero muito importante porque as empresas, olha, as empresas, salvo raras exceções, vivem um ambiente extremamente tóxico de assédio moral, de funcionários insatisfeitos, de líderes que não são líderes, são chefes, na verdade, que só colocam demanda e os funcionários se sentem extremamente sobrecarregados. E Uhum. aí, o que você pode oferecer para as empresas? A gente tem algumas possibilidades para as empresas que são a locação do nosso espaço. A gente tem um salão no terraço que dá para 25 pessoas formado
formato de cinema, né, com tela de projeção grande, telão mesmo. E lá eles podem utilizar para cursos, treinamentos. E a gente também faz alguns projetos para ajudar as empresas a cuidar do bem-estar dos colaboradores, né? Seja levando terapia, levando algumas possibilidades diferentes, do tipo fazer uma dança circular para a integração do time, fazer team building. Então, nós temos possibilidades infinitas de levar para a empresa como ela pode fazer com que esses colaboradores se desenvolvam como pessoa, né? É muito importante isso, porque às vezes a empresa está ali precisando sair do lugar comum, e se ela não investe no capital humano, fica muito difícil, porque as pessoas vão continuar do mesmo jeito. Então, investir em autoconhecimento das pessoas é um investimento bacana, porque ajuda o profissional a se posicionar de uma forma melhor, até para render mais, aliviar a pressão, né? O ambiente que muitas empresas vivem é um ambiente que é terrível, realmente. é, a pessoa vai trabalhar, volta para casa estressada, com depressão, às vezes sofre assédio. Então, isso tudo tratado ajuda o ser humano a lidar com aquilo. E às vezes a pessoa não está sofrendo necessariamente nada, mas ela se sente como se estivesse. Então, como ela se sente, a gente precisa ajudar ela a se levantar, sabe? Então, assim, a Vida em Flor está preparada para fazer esse tipo de projeto, para desenvolver isso junto às empresas, como também a receber as empresas lá no nosso espaço, convênios para desconto para os colaboradores, por exemplo, quer oferecer a todo mundo da sua empresa, pode ter um convênio, a gente faz uma tabela específica para determinados serviços e o colaborador pode ir lá na Vida em Flor com a família, realizar o que a terapia escolhida, enfim. Então tem As pessoas muita. já acordam, né? Poxa, lá vou eu pro trabalho de novo, aquele trabalho que é um saco, aquele chefe que é extremamente tóxico, já tem um pequeno sintoma de depressão logo quando acorda para ir pro trabalho, né? Então, e você vê que, por exemplo, quando a gente vai para uma empresa, vai fazer um trabalho de danças circulares, por exemplo, é muito interessante porque na roda todo mundo tá igual, ninguém não tem hierarquia na roda, né? E aí você vê o chefe dando a mão para esse colaborador que muitas vezes está sendo pisoteado ali. E a roda mostra tudo isso. Fica muito claro para a gente quando a gente está, quando eu estou olhando um círculo, né? A roda tá ali, tá acontecendo, a dança tá rolando. Fica muito claro a gente ver quem faz parte e quem não tá, quem tá com o pé para fora, sabe? Porque realmente a dança manifesta tudo que o ser humano está sentindo. E ali a gente vê o quanto o time está integrado e muitas vezes é uma dança dessa que faz com que um grupo consiga atingir excelência na entrega de um resultado, por exemplo. A dança, a arte como um todo transcende, né? O espírito Pois é, humano, né? É maravilhoso. pois é. E aí também vários estudos demonstram que funcionários insatisfeitos produzem menos, evidentemente, porque não tem, né, a paixão pelo que está fazendo, apenas entrega, meio que fica aquela relação quase que robótica, né? Chega a demanda, eu vou lá, tenho que fazer isso, vou e faço, mas não há uma satisfação. Isso se reflete também nos resultados das próprias empresas. Então é algo super importante para se pensar. A gente ainda tem aí uns 5 minutinhos. Você vê como a conversa flui, né? O tempo passa rápido. E aí a gente Uhum. tem que tomar cuidado para o Instagram não nos derrubar, porque depois de uma hora ele acaba derrubando. Mas eu não posso deixar de falar, anunciar já para a nossa audiência que a ESCA, a partir de hoje, passa a integrar o time de colunistas do Notícia Sustentável. Olha só que beleza. Para Ai, que falar alegria. justamente de bem-estar, então, a primeira coluna que foi publicada hoje já, inclusive, é A Arte de Cultivar o Bem-Estar, que aborda justamente boa parte do que nós conversamos aqui na live. Então, para acessar a coluna da IESCA, que vai escrever sempre de 15 em 15 dias, sempre às terças-feiras, basta acessar noticiassustentável.com.br e ir lá na nossa área de colunistas, nossa seção de colunistas, para achar a IESCA Azevedo e aí poder adquirir esse conhecimento lindo, maravilhoso a respeito de bem-estar. A gente está muito feliz, Aisca, de contar contigo no nosso time de colunistas. Oh, não, nem fala. Eu estou muito feliz também, Murilo. Eu já te falei que, enfim, acho que a gente já se conhece há bastante tempo e estar junto com vocês nesse projeto, você e Jéssica,
É muita honra, assim, é um momento muito bacana poder estar com vocês e compartilhar um pouco da minha vivência, do que, enfim, do que eu estou passando, do que eu passei, né? De trazer para as pessoas também a possibilidade de saber que o bem-estar é fácil da gente conquistar mais do que a gente imagina e é muito simples. São coisas. Eu quero trazer para essa coluna o tom da simplicidade, que eu acho que com a simplicidade a gente vai longe. Eu estou muito feliz por a gente estar junto e, enfim, espero que todo mundo vá ler, né? Eu já acesso o portal, vai lá e de 15 em 15 dias. Nessa terça tem, na outra não, mas na outra vai ter. E aí a gente vai, enfim, ter bastante. Nossa Senhora, eu só não tô aguentando isso, tanto coração. A gente está muito feliz também. A Maridalva Falcão aqui está perguntando, já vai acabar? Daqui a pouquinho já vai acabar. Daqui a uns 3 minutinhos a gente tem que obrigar a terminar, senão o Instagram derruba a gente. A Veranice aqui está desejando uma boa tarde. Boa tarde, Veranice. A Maridalva completou, disse que passou muito rápido o tempo da nossa conversa. Pessoal aqui elogiando a tua presença agora no Notícia Sustentável, com a tua coluna sobre bem-estar. Eu Que agradeço alegria. muito a audiência de todos vocês. Nossa conversa vai ficar salva no IGTV do Notícia Sustentável, certo? Vamos publicar também o vídeo no nosso canal do YouTube, vamos fazer matéria sobre essa nossa conversa. Também vamos divulgar no nosso Facebook, na íntegra live. E quem perdeu, quem chegou atrasado, quem chegou depois, não tem problema, vai poder acompanhar na íntegra daqui a pouquinho em todas essas plataformas. Lembrando que bem-estar, que é um tema que a gente abordou aqui durante toda essa conversa na live, é um dos 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que foram objetivos estabelecidos pelos países signatários da ONU em 2015 para serem cumpridos até 2030. E aí, entre esses indicadores de sustentabilidade, tem acesso à energia renovável, acesso à água potável. Um dos objetivos é erradicar a pobreza extrema até 2030, né? E entre esses objetivos tem a promoção da saúde e bem-estar, porque não dá para a gente falar em sustentabilidade enquanto as pessoas ainda estão, todo mundo, desprovidas de saúde, desprovidas de bem-estar, insatisfeitas, com problemas de saúde mental, e é por isso que é tão importante a gente falar de equilíbrio emocional, justamente em tempos de pandemia, que é quando a gente mais surta, né? Não é Uhum. fácil conviver com esses tempos. Então, Aesca, tuas considerações finais aí pra gente. Eu quero dizer que eu também vou salvar essa live. Depois que você salvar, eu vou salvar lá no perfil avidainflow.terapias. Vou também colocar no IGTV do meu perfil, aesca.azevedo, no canal da Vida em Flow, no YouTube. E é isso, a gente tá junto, de 15 em 15 a gente vai trocar figurinhas aí. Eu vou colocar a coluna na terça-feira, né? E estou muito feliz, quero agradecer pela oportunidade, pela audiência que teve aqui. Foi uma energia incrível, várias perguntas legais, adorei. E espero que a gente tenha muitas coisas incríveis para fazer. O mundo está precisando que a gente faça e vamos fazer. Sem dúvida, vamos juntos nessa jornada do bem. Gente, lembrando que semana que vem, terça-feira, eu vou conversar com a doutora Neuzair Viana, da Fiocruz, uma das maiores especialistas do país em saúde pública. E a gente vai conversar sobre os efeitos da poluição do ar em relação à Covid-19. Lembrando que é véspera de São João, vai ser no dia 23, São João dia 24 de junho. Aqui em todo o Nordeste a gente tem essa tradição, né, dos fogos, da fumaça, o que é extremamente nocivo à saúde humana, e a doutora Neuzair Viana vai explicar os porquês e toda essa relação da fumaça, da poluição atmosférica com a nossa saúde. Obrigado a todos pela audiência, Iesca, foi um prazerzaço, sucesso para a Vida em Flor. Conta com a gente para o que precisar. Boa tarde a todos, até a próxima. Obrigada, até a próxima, gente.